tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de dezembro de 2013, é uma segunda-feira. O verbete é de número 2880, ele tem 6 páginas, 49 elogias e 17 máximas. O tema é aborto humano provocado, que é um tema bem polêmico, né, João? Na especialidade de somatologia. Quem redigiu o verbete é o veterano na conscienciologia, mas é neoverbetógrafo na enciclopédia, João Colpo. O João Colpo, ele é graduado em engenharia civil, ele é especialista em geoprocessamento, é brasileiro, natural de Santiago, Rio Grande do Sul, é voluntário da conscienciologia desde 1996, docente da conscienciologia desde 1998 e é tenepsista desde junho de 2012. O aborto humano provocado é o ato, procedimento ou efeito da interrupção antes de 20 a 22 semanas ou até 500 gramas do desenvolvimento do feto humano feito de modo voluntário durante a gravidez pelo uso de drogas ou intervenção cirúrgica, resultando na dessoma do nascituro. Pensenologia. O holopensene pessoal da antimaternidade patológica. As pressões holopensênicas patológicas. A autopensenização saudosa, a necessidade de reeducação autopensênica sobre a dessoma. Na fatologia, a descontinuação dolosa da gravidez, a gravidez indesejada gerada por imaturidades afetivos sexuais, levando ao feticídio, a imprudência sexual, a leviandade sexual, a inexperiência sexual, a aventura sexual, o impulso sexual incontido, a submissão cega ao impulso sexual assediador, a hipervalorização do corpo humano enquanto agente provocador do aborto, a possibilidade da ressoma da consciência abortada em próximos filhos, a possibilidade de reconstituição kármica com o trabalho voluntário, o autodiscernimento manifesto nos posicionamentos acertados da consciência lúcida, a reeducaciologia e a desassediologia, visando a antimaternidade sadia do intermissivista lúcido. A gente quer chamar a atenção que na fatologia tem 26 linhas, o que constitui o máximo para o verbete e que, por isso, demonstra uma importância grande da gente dedicar a leitura dessa fatologia. Para a fatologia, os acoplamentos áuricos patológicos, os esforços assedializantes contínuos em não deixar a pré-consciência ressomar, os assédios agudos atuantes na dessoma da pré-consciência, as automimeses dispensáveis das retrovidas heterodestrutivas, a possibilidade da escolha da consciência lúcida por família específica, o momento da despedida intra e extrafísica e as heterocobranças da consciência abortada. A gente chama também a atenção que no detalhismo tem 11 máximos. E na argumentologia, nós destacamos aí o parágrafo tabelologia, que sobre a ótica da conscienciometrologia, o verbetógrafo apresenta 15 cotejos entre traços pessoais patológicos desencadeadores do aborto voluntário e traços faltantes à consciência interessada em realizar a autoconsciencioterapia remissiva das autoculpas estagnadoras. É bem importante essa tabela. Na remissiologia, nós destacamos a antimaternidade sadia, que não é a mesma coisa, né, do aborto humano provocado,
a antissomática, atitude antiproex, desafeição e limite cosmoético. Frase enfática: o aborto humano provocado no atual momento planetário pode expressar retrocesso evolutivo da consciência desorganizada, considerando-se os métodos contraceptivos já disponíveis. Questionologia: você, na condição de intermissivista, já utilizou técnicas abortivas voluntárias nesta vida intrafísica? No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, qual o nível de entendimento dos mecanismos intraconscienciais ocasionadores de tal atitude antiproexis? Na bibliografia específica, o autor coloca 2 fontes de referência. Agora a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Gravidez, gestação, amblose, feticídio, aborticídio, interprisão, interrupção, contracepção, auto-organização, emocionalidade, sexo, sacralidade, responsabilidade, autodiscernimento, subcérebro, tanatologia, somatologia, intrafisicologia, dessomatologia, cosmoeticologia e grupo karmologia. Antes da gente passar aqui para as perguntas, a gente vai fazer aqui alguns convites. O primeiro que a gente faz é para a desperticidade. E a questão que está aqui nesse curso é: você admite a possibilidade de atingir a desperticidade no prazo de 3 anos? Então, todos nós aprendemos desde o início que para ficar desperto a gente precisava de ratificar isso e a autodesassedialidade em 20 anos. Eis que chega uma CL aqui e acelera essa questão, dizendo que a gente tem já condições de conseguir manter a desperticidade no prazo de 3 anos. Então, esse curso vai ser realizado no dia 28 a 30 de dezembro de 2013, vai ser de sábado a segunda, no local aqui, no Salão das Dinâmicas. Nós vamos ter 3 campos, com os epicões Moacir Gonçalves, Everton Santos e Luiz Gonçalves. É um curso bem importante. Também a gente quer fazer o convite para a Semana da Escrita, que vai ser aqui em Foz do Iguaçu, do dia 10 a 19 de janeiro de 2014, para a gente começar o ano com a caneta na mão, né? Então, vai ter campo conscienciográfico nos dias 10 a 12, e nos demais dias a gente vai ter aí uma programação. Então, para esses 2 cursos, quem tiver interessado, entrar em contato aí com a recepção do CAEC pelo telefone 3525 2652. E também eu vou fazer um convite para as pessoas que moram perto de Jundiaí, naquela região ali de São Paulo, que é a imersão verbetográfica. Essa imersão verbetográfica vai ser uma parceria entre a ACIPEC e a Enciclosapiens. A Enciclosapiens é a recém-lançada IC, que é responsável pela produção, ensino, revisão, defesa e publicação aqui dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nessa imersão verbetográfica, que vai ocorrer do dia 18 de janeiro a 19 também de janeiro, ou seja, 2 dias, né? 18 e 19, que também vai ter 2 dias aí concomitantes com a Semana da Escrita, para fortalecer, né, o ano, chegando a gente com a caneta na mão, tá certo? Então, o que a gente vai fazer nessa imersão verbetográfica? A gente vai mostrar a estrutura do verbete. A gente tem como meta a elaboração de, pelo menos, a elaboração das seções de definologia, sinonimologia, antonimologia, neologia, exemplologia e frase enfática. Nós não temos a pretensão de que em 2 dias a pessoa vai sair com o verbete todo pronto, mas pelo menos esse arcabouço aí, a gente acha que a pessoa vai conseguir, né? Maiores informações, vocês podem entrar em contato com o e-mail acipec, eu vou soletrar,
ASSIPEC.org, ou pelos telefones, código de área 11 4587 1951 e 9814 49775. Falar com a Tânia, tá certo? Tem um outro telefone aqui também, código de área 11 4521 8541. Então a gente convida todos vocês que moram por essa região aí de Jundiaí para fazer essa imersão na verbetografia. E aí nós temos aqui uma série de perguntas de teletertulianos, mas antes, João, a gente queria saber de você a motivação para escrever esse tema, porque esse tema é bastante provocante. Você falou que o aborto humano provocado, mas o aborto humano já é um tema provocante. Como é que você teve essa ideia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Esse tema que você falou, bastante polêmico, né? E surgiu no início do ano, né? Todo mundo estava escrevendo verbete, aquela pressão, tem que escrever verbete, tem que mandar título e tal. E eu comecei a pensar nisso, assim, muitos dias e não vinha título, não vinha ideia, eu não conseguia acessar nada para escrever, né? Aí, uma manhã, fui entrar na TENEPS, assim, quando sentei na cadeira, eu ouvi, assim, uma percepção muito clara, escreva sobre aborto. Né? E o aborto? Logo sobre aborto? Então, esse fato foi, digamos assim, o desencadeador desse processo todo que está resultando hoje, né, do verbete. Mas aí, pronto, falei com a Graça, falei com algumas pessoas, eu disse, mas o tema é muito complicado, muito complexo, e é mesmo, né? Aí mandei o título, mandei a definição, e naquela altura, por exemplo, pelo menos no início do ano, o prazo que tinha-se para escrever os verbetes era de 6 meses. Né? Até que chegou o e-mail para mim, você tem 9 meses para escrever o verbete. Uma gravidez perfeita, disse, né? Não vai nascer prematuro e eu também não vou abortar. Vai ser uma gravidez completa, né? Aí levei 9 meses para escrever o verbete, né? Entreguei ele para revisão em outubro, né? E hoje é a defesa do mesmo. Mas esse tema também surgiu porque eu tive uma experiência quando era estudante ainda, eu tinha lá meus 21, 22 anos, que eu tinha uma namorada, né? E ela tomava contraconceptivo e um belo dia ela perdeu a cartela, não tomou mais. E o fato dela ter perdido essa cartela, que eu soube muito tempo depois, e não ter tomado, resultou numa gravidez indesejada, né? Essa gravidez, na altura, foi muito traumática para mim, porque eu era adolescente, era estudante, tinha recém começando na minha vida, não tinha dinheiro, não tinha condições, morava ainda com os pais. Então, isso me levou a ter ideia de provocar um aborto, porque eu não queria ter filhos, eu não tinha condições naquela época, sequer pensava nisso, né, de ter um filho. Então, combinamos lá, contra a vontade dela, mas a favor da minha, que nós iríamos fazer o aborto. Então, quem fez o aborto foi você. Foi, eu no provoquei. Corpo dela, né? Aí, isso aí, consegui dinheiro emprestado, porque fazer um aborto não é barato, né? Consegui dinheiro emprestado com a família, houve uma cisão na família, uns queriam que eu fizesse o aborto, outros não queriam que eu assumisse o filho, que eu casasse, em suma, uma série de fatores. Mas aí fomos fazer o aborto, né? Descobri uma clínica lá, morava em Porto Alegre na altura, no centro de Porto Alegre. Fomos até essa clínica, chegamos lá, era uma sala de espera, um cubículo 2x2, uma cadeira de madeira esperando, assim, para as pessoas sentarem. Né? Aí, após o procedimento, né, eu peguei-a, levei-a para a casa de uma amiga, porque isso já havia sido combinado, né? Ela falou para a família dela também que ia ficar na casa de uma amiga, inventou uma viagem, qualquer coisa assim, pronto, para não ir para casa, porque o processo era meio complicado de recuperação. Uns 3 dias depois eu tive que interná-la no hospital devido às complicações ocasionadas pelo procedimento, né? Então ela ficou ainda internada há quase 2 semanas, né? Isso foi um grande complicador, né?
quase vindo a óbito. Então, esse fato de eu ter provocado esse aborto mexeu durante muito tempo comigo, né? Bom, depois a gente terminou o relacionamento e tal, acabou, porque há um desgaste natural de todo o processo, todo o evento. Então, durante muitos anos, esse fato ficou mexendo comigo, né? Então, volta e meia pensava naquilo, tal, e não consegui superar durante muitos anos essa questão, né? Então, só posteriormente, depois nasceram os filhos, né, que aí o negócio foi passando o tempo mesmo, trata de fazer a cura, né? Então, hoje estou vindo aqui para colocar, digamos assim, botar para fora essa experiência minha, né, que foi bastante traumática. Espero que ajude bastante pessoas aí com relação a isso, que tem envolvimento nesse processo. Então, quando eu comecei a falar para as pessoas que ia escrever sobre aborto, houve muitas reações. Eu conheço uma pessoa que fez, a outra ela falou, eu conheço 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Então, eu comecei a ver que o aborto é um fenômeno muito mais comum do que eu sequer imaginava, né? E tem muitas pessoas ainda envolvidas dentro desse processo do aborto e que não conseguiram superar, né? Então, comecei a pegar a relação de várias pessoas que tinham feito aborto, procurava entrar em contato, falar com as pessoas, para ver se as pessoas queriam se expor, para enriquecer o verbete, ter ideia do depoimento pessoal das pessoas. E isso aí, para mim, foi um fracasso, porque eu consegui falar com muito poucas pessoas. Apesar de eu ter várias pessoas, uma relação de várias pessoas, eu consegui falar com muito poucas, né? Porque ainda há, digamos assim, um processo muito forte de culpa das pessoas, de autoculpa, devido ao fato de ter provocado um aborto, né? E esse fato das poucas pessoas que eu consegui falar, né, algumas me deixou muito preocupado, assim, porque são abortos que foram feitos há 30 anos ou mais, né, e que a pessoa ainda traz dentro de si essa condição de ainda muito presente, né, de uma forma, e a questão da autoculpa também muito presente. Então, isso eu comecei a partir daí a ver que o tema ia ser bastante complexo. Você vai ajudar bastante gente. A primeira pessoa que você está ajudando é você, a primeira em todo o contexto aqui, né? Porque é um amparador da TENEPS. Tá para você, de bandeja. Não, sem dúvida. Um tema desse, ele não abortou você esse tempo todo. Mas continuando ainda, se me permite um minutinho, eu comecei a pesquisar esse tema, tem uma bibliografia bastante extensa, muito material de recorte, e a questão de 10 dias atrás, saiu uma reportagem que me chamou a atenção, que no Rio de Janeiro foi desbaratada uma quadrilha, que atuava ali na região metropolitana do Rio, onde esse pessoal fazia em torno de 50 abortos por semana. Eu peguei esses números e comecei a trabalhar com eles, gosto de números, né? Aí comecei a pesquisar que 50 abortos provocados por semana representa no ano 2.500 abortos, tá? A grosso modo. Aí eu até fiz uma comparação aqui, ó. Se nós tivermos, por exemplo, algumas pessoas envolvidas, logicamente, tem a mãe envolvida, tem o feto, tem o pai, tem uma amiga, tem outro, isso intrafísico, tá? Se nós considerarmos também o aspecto multidimensional, as consciências que estão envolvidas nisso 9 para cada um, não, eu não cheguei, no mínimo, né? a chegar nesse número, porque eu vi que o número que eu cheguei aqui já foi bastante, deu bastante repercussão para mim. Impactante. Né? Mas eu considerei 10 consciências envolvidas por aborto, né? Eu cheguei aqui que no final de um ano, essa clínica apenas teve envolvimento aí de torno de 25 mil consciências envolvidas. 25 mil. Muita gente. Tá? Quer dizer, 2.500 vezes 10, 25 mil. Isso é uma população de uma pequena cidade do interior. Tá? Aí eu comecei a trabalhar com esse número ainda. Pô, é muita gente. Isso para uma clínica? Isso para uma clínica, que faz 2.500 abortos clandestinos. Haja reurbanização, hein? Se nós extrapolarmos um pouco esse dado, por exemplo, pegar os dados específicos dos abortos provocados no Brasil, que há divergência com relação a esses números, que giram em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de abortos provocados anualmente no Brasil, tá? Nós chegamos a uma população aí estimada, intrafísica e extrafísica, falando bem, em torno de 12 a 15 milhões de pessoas. Ou seja, é mais do que a população do estado do Paraná. É a população inteira intrafísica do estado do Rio de Janeiro.
Aí esses números começaram a me chamar, pô, mas isso aí não é uma coisa simples. Envolve muita gente, envolve muitas consciências intrafísicas, extrafísicas, o processo que tem disso aí, de reurbanização, de recuperação daquelas consciências, é um trabalho extremamente grande e muito árduo. Então, os números me impressionaram. A rede de interprisão é muito grande, né? Isso mesmo. Vamos lá, então, a primeira pergunta do Télio Tertuliano. Ao hermetógrafo, professor João. Em Pensenologia, página 6, primeira linha, de que modo surge o holopensene pessoal da antimaternidade patológica em meio a socin já tão decadente? Qual a sua origem? A antimaternidade patológica, ela surge normalmente do processo egóico, né? Nós vemos hoje, a mídia trabalha muito em cima da questão do corpo perfeito, da mulher perfeita, da beleza escultural, né? Então, isso aí gera, de uma forma geral, que a mulher ela não queira ser mãe, né? Então, existe, digamos assim, já um preconceito em função de um processo egóico da pessoa de não querer ser mãe. Tá? E essa a antimaternidade, por isso que eu coloquei ali antimaternidade patológica, em função de que não é um processo normal. A pessoa não quer assistir, né? Ela quer ficar bonita, ela não quer ter a barriguinha sarada, aquelas coisas todas, né? Então, a gente sabe que com o processo de gravidez, ela envolve, digamos assim, uma alteração corporal na mulher, né? E é o oposto da antimaternidade sadia, exatamente, né? Isso é mesmo. bom deixar claro aqui, né? Então, a antimaternidade sadia, a gente vê que é a questão, por exemplo, de que nós vamos falar aqui da Invex, né? Que a Invex prega a antimaternidade sadia, onde por exemplo, não vai se beneficiar apenas uma consciência num processo assistencial, há uma, digamos assim, uma assistência multidimensional e de grande nível em função de que há uma preparação através das gestações conscienciais, por exemplo, né? Que vão ajudar muito mais pessoas, né? É diferente. Tem uma outra programação de vida que é maior. Claro, o viés é diferente, né? A perspectiva é diferente. Em Fatologia, página 6, quinta linha, poderia nos falar sobre a escolha do parceiro pela sincronicidade de trafários? Claro. O que acontece quando isso tudo ligado à questão do aborto? Veja bem, a pessoa ela tem desorganização, ela é desorganizada. Quando eu falo a questão do aborto, eu quero tratar aqui a questão também da profilaxia, né? Que seria a utilização dos contraconceptivos, conforme está na frase enfática. Então, a pessoa é desorganizada, tá? O homem é desorganizado, a mulher é desorganizada, eles têm, digamos assim, relações sexuais sem qualquer contraconcepção. Então, isso provoca, de uma forma geral, a questão da gravidez. Normalmente, gravidez indesejada é que pode vir a incorrer em aborto provocado. Na Fatologia, página 6, 11ª linha, como reverter a cultura social de no homem não haver qualquer consequência após o ato sexual? Isso já está mudando, né? Isso já está mudando muito. Nós vimos que isso aí era em voga, tinha até a década de 60, de 70, que o homem ele se negava a usar anticoncepcionais, né? Anticoncepcionais não, contraconceptivos, no caso, né? E então isso ocasionava uma série de gravidez desejada e aborto provocado. Hoje, com o nível de informação que se está conseguindo obter, essa questão do comportamento masculino está mudando bastante. Então, o homem sabe que ele tem responsabilidades, que em caso de gravidez ele vai ter que arcar com as consequências. Mesmo a lei hoje está beneficiando muito essa questão da gravidez e do aborto também. E quem conhece um pouquinho mais de energia, claro. vê que isso não tem consistência nenhuma. Não tem consistência hoje. Sinergismologia, página 7, quarta linha. Como funciona o sinergismo patológico destrutivo pós-aborto? Sinergismo
patológico destrutivo pós-aborto. Na quarta linha da página. Quarta linha, tá. Sinergismo patológico, tá. O que acontece, ó? A questão eu vejo aqui a questão do adolescentes, né? Qual é a patológico, sinergismo patológico destrutivo? A questão do aborto, ele provoca, muitas vezes nas mulheres, pelo que eu tive falando com elas, uma questão de enclausuramento, de fechamento, de fechadismo, né? Porque elas provocaram o aborto, fizeram um aborto provocado, e isso ocasionou dentro dessas pessoas uma condição patológica, porque elas não conseguiram superar o trauma, não conseguiram passar por aquele caso, fazer, digamos assim, a tratativa do processo, né? do problema. Então, elas trabalham dentro desse contexto, estão dentro desse contexto e não conseguem sair dele, né? Então, ele é bastante, nesse caso aqui, patológico em função de que há uma falta de atividade da pessoa mesmo de conseguir superar essa condição. E mesmo a pessoa, mesmo que a pessoa não conheça ou não admita o mundo, né, o mundo extrafísico, as consequências extrafísicas, se o aborto, se o feto, né, se a consciex que foi dessomada tiver alguma patologia muito grande, ela vai ficar assediando essa pessoa e tudo vai dando para trás, né? Sim. Você não sabe quanto tempo essa consciex vai ficar assediando. Assim. Ao verbetógrafo, qual seria a recomendação no caso de uma gravidez oriunda de um estupro e, nesta hipótese, mãe nem saberia quem seria o pai? Abortar ou não abortar? Esse é um caso bastante delicado, né? O aborto derivado de estupro, ele já é regulamentado, tem legislação específica sobre isso e é aconselhável o abortamento. Isso em caso a legislação legal, Código Penal, né? Com essa questão, por exemplo, da mãe sequer saber quem é o pai, quer dizer, aparentemente houve vários estupros em sequência, né? Quer dizer, já pressupõe-se aí que houve um acidente de percurso com essa pessoa que levou a ocasionar esse caso de estupros, né? Então, para evitar problemas maiores, eu acho que a solução aí seria provocar o aborto, né? Para evitar contrafluxos e problemas maiores, mais delicados no caso. A questão, na minha opinião, para complementar um pouco, eu não vejo que a questão central aí é não saber quem é o pai, porque a pessoa que vive em promiscuidade também não vai saber quem é o pai, né? O problema todo é a questão do acidente de percurso. O professor Waldo sempre conta um caso da mocinha que os pais saíram para fazer um compromisso social e ela ficou dormindo no quarto. Então entrou o assediador, não deixa de ser assediador, né? O assaltante lá, estuprou a menina, saiu e a menina ficou grávida. Realmente ela não viu, nem a cara do indivíduo ela viu. E eles foram buscar o professor Waldo. E o professor Waldo falou que naquele caso, aquele estupro foi um acidente de percurso, porque não era para ter entrado ali e a menina estava dormindo, então ela nem estava inativa no caso, né? E então, que para evitar que ela estava no meio de um fluxo de acidentes de percurso, então permitir que aquela consciex chegasse ali, virasse uma consim, que aquele ciclo de acidente de percurso poderia perpetuar e vir até acontecer uma macropecado destrutivo, então que teria que cortar o acidente de percurso. Seria o mesmo que um desassédio bem feito, né? Claro. Então, naquele caso, era extremamente importante. Nesse caso, obviamente, ela não viu nem quem era o rosto do pai Sim. da pessoa. Mas não, eu acho que não é essa a questão a central, de não saber quem é o pai. Porque tem muita mãe que não sabe qual é o pai. Interromper o fluxo interromper o fluxo de acidente de percurso, para que não aconteça uma coisa mais séria depois, né?
Então, esse caso é bem sério. Professor João Copo, para a fatologia, página 7, terceira linha. Você poderia dar um exemplo prático? Como seriam os esforços assedializantes contínuos em não deixar a pré-consim ressomar? Na parapatologia, terceira linha. Página 7, terceira linha. Tá? A readequação contigo, os esforços assedializantes. Isso, começa contínuos. no finalzinho da linha. Tá. Então, o que acontece? Em casos de aborto, né, normalmente pode existir uma série de fatores que levam ao aborto. Né? Nesse caso específico de assedialidade aqui, o feto, digamos assim, a pré-consinha que vai ressomar, ela pode ser um assediador e pode ter um grupo de assediadores. Né? O que eu coloquei aqui, o que eu quis dizer com isso aqui, é que muitas vezes o grupo não quer que a pré-consim, ou o feto que está sendo gerado, ela ressome. Né? Então, provoca, a partir de uma série de assédios, até acidentes de percursos, evitações para que aquilo ocorra. Você tem algum momento aqui que eu não estou achando agora, uma questão que você fala que a consciex, ela tem uma coisa autodestrutiva. Você lembra onde que está isso? Eu acho que a gente pode fazer um... Sim, na parapatologia mesmo, na página 5. Quinta linha. É isso, a página 7, quinta linha. As automimeses dispensáveis, as retrovidas heterodestrutivas. Eu acho que você está com a enumeração errada aí. Essa página é a página 7. Tá certo. Você podia corrigir para ele poder facilitar? Essa página é a página 7. Já marquei aqui, o que estava antigo ali. Então, aí, juntando essas duas coisas, eu fiquei pensando nas duas possibilidades. Não sei se é viável ou não, porque eu nunca tinha pensado nisso antes. O próprio feto pode ter tendência suicida e pode influenciar a mãe a fazer isso. Influenciar a mãe. E a própria mãe, como você está dizendo aqui, pode ter tido retrovidas heterodestrutivas, ou seja, misturada com assassinato. Sim. E ela pode ter aquele ímpeto ainda porque é um assassinato, né? Você provocar uma... Então, tem várias... Tem várias conotações aqui, né? aí. É bem importante a gente ficar... E pode não ser a própria pessoa, pode ser o assediador. Pode ser o assediador que está influenciando ali, pode ser o assediador da pessoa. Pode ser o assediador da mãe ou o assediador do feto que está saindo. Ainda na parapatologia tem a questão aqui da refratariedade kármica. Ou ambos, né? Ou do pai também. Ou do parceiro, se não for da família. Ainda aqui na parapatologia, na página 7, tem uma questão semelhante aqui, que é a refratariedade kármica, né? Que é a dificuldade digamos assim, a questão da consciex não se afinizar com a consim. Muitas vezes, em função de ter sido, em vidas passadas, ter um relacionamento de vítima algoz ou alguma coisa semelhante. Então, existe uma refratariedade entre as consciências, apesar delas ter uma grande ligação kármica, né? Então, existe essa dificuldade, muitas vezes, da consciência ressomar. Em Teoriologia, página 7, primeira linha, você poderia fazer um comentário referente à teoria do endividamento egocármico exemplificada pelo aborto enquanto causa de débitos multiexistenciais para os autores envolvidos? É que todo aborto ele gera um débito, né? Por isso que o aborto ele sempre tem que ser pensado, repensado em todos os momentos, né? Então existe essa causa desse débito que muitas vezes ele se prolonga de geração a geração, em vidas após vidas, né? Por isso a questão de multi-existenciais, a questão de abordagem de várias vidas. A pessoa, por exemplo, fez um aborto há 3 vidas atrás, ou 4 vidas atrás, e está hoje, muitas vezes, repetindo o mesmo processo. Então, existe aquele débito que se prolonga durante muito tempo, né? Álver Bertógrafo, Fatologia, página 6, sexta linha. Poderia explicar a hipervalorização do corpo humano enquanto agente provocador do aborto? É essa questão do... Sexta linha, né? Fatologia, a hipervalorização do corpo humano. Tá? É isso que
que eu mencionei antes, né, que muitas vezes a mulher ela quer manter o corpo em forma, não quer ficar com estria, não quer perder a forma que ela tem feminina, e com isso provoca aborto. Na verdade, o processo aí é não perder a forma, não ter o filho praticamente. Né? Ela quer continuar sendo atrativa, sendo atraente, sendo sexualmente atraente, né? Então ela provoca aborto porque ela não quer perder a forma. A forma, né? Em Fatologia, página 7, quarta linha, aborto involuntário de pré-concim aguardada, ocorrido em função de causas somáticas, comparando com a possibilidade da ressoma de consciência abortada em próximos filhos. Sexta linha, na sua pesquisa, você chegou a identificar a relação? Não. O que acontece? Muitas vezes a mulher espera um filho durante muito tempo, faz tratamento para engravidar, se cuida, procura fazer todos os procedimentos normais para ter um filho, e ela quer muito ter um filho, né? Aí ela não engravida, né? Mas devido a processos somáticos, ela perde o filho. Nós devemos considerar que a gravidez é um processo muito falho, né? Eu estive vendo aqui que em torno de 70% de casos de concepção ocorrem em aborto, tá? Então apenas 30%. Quantos por cento? 70%. Então apenas 30% das concepções vêm a se desenvolver e... Você me desculpa a franqueza, mas eu acho que não deve ser falho, deve ser já num sistema aí código, porque você já pensou se todo mundo nascesse? Não é não? A população. A população eu achava que era menos. Mas isso é uma... Então muitas vezes, a mulher ou a criança ela tem qualquer incompatibilidade genética, né? A mulher com o feto, no caso, não é com a criança, e isso provoca o aborto. Então, nesse caso aqui, há a gravidez esperada e o aborto involuntário, né? Em função de causas somáticas. O corpo não consegue reter o filho, né? A gente tem que valorizar muito essa vida intrafísica, né? Muito, claro. É um puxão de orelha para todo mundo aqui, né? E na sequência ali, qual é a outra pergunta, comparando com a possibilidade da ressoma da consciência abortada em próximos filhos. Tá, essa é um caso também que pega, né? Muitas pessoas acham que fizeram o aborto, né? E, no caso, o aborto provocado, e aquela criança, aquela feto abortada, aquela consciência abortada, é o próximo filho, né? Então, e muitas vezes, em função de qualquer incompatibilidade entre a mãe e o filho, né, o problema de temperamento, de discordâncias, que isso aí é bastante comum dentro da nossa realidade, né? A mãe acha que aquele feto abortado, que aquele filho dela atual, ou filha, é derivado do aborto realizado anteriormente, que ela não aceitou. Então, a criança ou o filho já nasce com essa predisposição de ter essa refratariedade com relação à mãe. Então, tem essa questão. É uma maneira da mãe, porque a mãe não tem certeza disso, é uma maneira da mãe se aliviar da autoculpa também, Sim, né? compensa também. Agora, aqui na comunidade eu conheço pessoas que têm problema exatamente pelo contrário, que a mãe tentou abortar, não conseguiu e a pessoa veio. Então, a pessoa foi rejeitada, assim, durante a própria gravidez. Mas, enfim, vamos lá. Seria possível também a pré-concim ressomar em pessoas próximas à mãe que teve um aborto involuntário? É possível, claro. Tudo é possível, né? Claro, não dá para generalizar, dizer que pode ou não pode, é caso a caso. Só existe, digamos assim, processo de concepção e gravidez quando há uma, digamos assim, uma afinidade entre a mãe e o feto, ou a consciência, né? Então, ela pode vir a ser o próximo filho, ou um dos filhos, né? Pode nascer dentro do próprio grupo familiar. Isso aí são coisas que têm que ser analisadas. Porque os afins se atraem, né? Claro. Então, se você tem a família, aquele ali tem uma afinidade ali. Claro, sem então, dúvida. Uma consciência que não conseguiu vir numa pessoa, pode vir numa outra. Né? Claro. Tudo é possível. Você já teve alguma experiência projetiva com pré-consciências abortadas? Não tive. Eu poderia ter tido na época, mas quando eu fiz esse aborto, mas como eu
não conhecia nada de Conscienciologia. Não deu atenção, né? Não tinha não registrou, né? Não registrei, isso passou batido. Mas foi um caso que mexeu comigo muito tempo, então possivelmente eu devo ter tido algum contato, qualquer coisa assim, com essa Consciex. Uhum. Se não teve ainda, espere a liderança interassistencial. Vai ser seu freguês. Codicologia, página 7, na sua opinião, quanto o Código Penal brasileiro está interligado com a valorização irracional dos códigos religiosos dogmatizantes? Está tudo relacionado, né? Está tudo relacionado digamos assim, os códigos religiosos, eles influenciam sempre os códigos, todos os códigos civis, códigos penais, tudo isso aí tem a mão da igreja, vamos dizer assim. Nelson Carneiro, né, que lutou muito pela regularização do divórcio. Acho que era desquite naquela época, né? Era desquite, depois era divórcio, e a igreja não permitia. Agora imagina o aborto. Isso aí é impensável, né? Binomiologia, página 8. O binômio autoculpa, banalização do aborto. Seria a autoculpa uma banalização? Autoculpa, banalização do aborto? Ela está perguntando sobre o binômio. Autoculpa, banalização do aborto. Ela pergunta, seria a autoculpa uma banalização? Não seria. Eu penso também que não seria uma banalização. O que percebe-se aqui, por exemplo, muitas vezes há uma banalização do aborto. A pessoa aborta porque ela quer ficar com o corpinho em forma, tal, aquela questão da egóica da pessoa, né? Mas só que depois isso aí gera nela uma autoculpa, né? Com o tempo, decorrer período posterior ao aborto, isso pode vir a ocorrer autoculpa, né? Então, isso aí tem uma ligação muito próxima, né? Aquela mulher, por exemplo, que faz 3, 4, 5 abortos, ela podia se cuidar, né? Não tomar um anticonceptivo. Eu acho que isso também é um pouco de banalização. O que acontece, dentro desses casos aí pesquisados, encontrei uma pessoa também que ela havia feito 5 abortos, né? E ela disse que para ela, se ela engravidasse de novo, ela faria tranquilamente, mas ela não quer utilizar métodos contraconceptivos, né? Ela não quer, não gosta, não se cuida, não usa nada para se cuidar. Então, para ela, aquilo lá é um processo extremamente normal ela abortar. Tanto engravidar quanto abortar, né? Alguma pergunta? Bom, professor. Ali na fatologia, na página 7, na 7ª linha, ou na 1, 2, 3, na 5ª de baixo para cima, que seria a consciência... Não é a 7ª, desculpa, a 6ª. A possibilidade de reconstituição kármica com trabalho voluntário, a consciencioterapia sendo agente de reconstituição da saúde emocional, né? E fazendo um cotejo ali no detalhismo, na tecnologia, na 2ª linha, a técnica da reciclagem existencial como terapia pós-aborto. O que acontece? Todo o processo de aborto que existe a questão da autoculpa, a questão da imperdoabilidade, vamos dizer assim, ele tem que ser tratado. Isso não leva a nada, né? Então, uma das formas de se tratar que eu coloquei aqui, através do trabalho voluntário, com qualquer voluntariado que venha ajudar as pessoas. Isso ajuda a pessoa a ser recuperada da questão da autoculpa. Melhora. A consciencioterapia também, com uma técnica do entendimento do processo, do procedimento que ela fez. Então, tudo isso aí são formas que a pessoa tem de tratar essa questão do aborto provocado, né? Então, eu vejo que a pessoa, não é o caso que a gente citou aqui da pessoa que fez 5 abortos, mas é o caso de várias outras pessoas que ainda trazem dentro de si essa questão muito forte de ter feito o aborto e não consegue superar aquilo ali.
muitas vezes a pessoa se fecha dentro de si mesma, ela não consegue sair fora, ela fica vivendo uma vida muito restritiva, em função da autoculpa que ela sente de ter provocado o aborto. Então, esse é um processo patológico que não leva a nada. A autoculpa é patológica em qualquer circunstância, claro, né? Porque claro. a pessoa tem que... Então, errou, conserta o mais rápido possível. Claro. No caso, não pode consertar o aborto que fez, mas pode fazer o trabalho voluntário, fazer assistência para outras pessoas. É uma higiene mental que a pessoa faz, de recuperação da sua própria condição, né? Isso aí eu acho fundamental. Porque tem uma questão da autoculpa, porque você pode estar, não estou dizendo que esteja, mas pode estar alimentando todo o assédio. Todo o assédio, é isso. Dessa consciência abortada sobre ela. Então, só o fato de você acabar com a autoculpa, você já está fazendo uma assistência, no mínimo, para essa consciência. Né? Então, a autoculpa realmente não leva a lugar nenhum. É um problema. Não é uma solução. Não é a solução. Não é a solução para ninguém. Professor, parabéns pelo verbete. Na página 7, em parafatologia, na 4ª linha, de baixo para cima, bem no finalzinho, a descompensação cardiochacral devido às condições de risco. O senhor poderia, por gentileza, aprofundar um pouquinho mais? O que acontece? Muitas vezes, após aborto, né, tanto provocado quanto involuntário, existe um medo da pessoa de engravidar de novo. Né? Então, ela fica sempre num processo que eu chamei aqui de descompensação, provocado por esse medo de uma próxima gravidez. Então, esse caso é muito comum nas pessoas que têm aborto involuntário. Então, a pessoa tem um aborto involuntário, tem medo de engravidar, muitas vezes ela quer engravidar, e ela tem que passar por tratamentos, muitas vezes, somáticos, né, que trate o corpo, e tratamentos psicológicos também, para ela conseguir restaurar a sua condição e ter, digamos assim, uma gravidez sadia para o próximo filho. Uhum. Ok. Agora, sim, no caso das mulheres, é muito mais frequente nós ouvimos mulheres debaterem esse assunto, né? Um tema assim que as mulheres debatem mais. Agora, quais são as repercussões para o homem? A mulher sente mais a questão da autoculpa, entra por um processo de autovitimização. Teria, assim, alguma diferença para o caso masculino? Cada caso é um caso, né? Sim, exato. Nós vemos que a grande maioria dos homens não liga muito para o caso, não. Isso. Passa batido, engravidou, problema da mulher, ela que se vira, ela que faça o aborto, ela que faz o que tem que fazer, e o homem fica lá no bem bom, né? Não quer nem saber do caso. Né? Existem outros casos que a pessoa se preocupa, e outros casos, como eu já passei, como eu citei, a questão muitas vezes da autoculpa, né? Por ter provocado uma condição, um aborto, digamos assim, às vezes de forma desnecessária, podendo isso ser evitado em função da utilização de métodos contraconceptivos. Tá certo, então. Obrigada. Sim, pode falar. Do ponto de vista da consciência, que deveria ressomar com relação à mãe, a gente sabe as repercussões, mas ao pai que gerou, tem alguma ligação dessa consciência com esse homem? Acho que sempre tem, né? Em primeiro lugar, para a pessoa, para o homem e a mulher estarem juntos e terem concebido uma terceira vida, assim, vamos dizer assim, já existe uma grande afinidade. O feto gerado, ela pode ter relação com os dois. A gente não sabe essa questão de qual a relação que tem especificamente. Né? Então, sempre tem uma relação dos dois. Concordo também, tem sempre uma relação, né? E mesmo esse homem que não quer nem saber o problema da mulher, do ponto de vista intrafísico, é a ignorância, né? Ele está ignorando... Claro, a questão multidimensional. As questões, né? Claro. Os reflexos multidimensionais, mas está havendo mesmo assim. Mesmo que seja fruto de um estupro, de um ato de violência com uma pessoa desconhecida, isso já, no plano extrafísico, já estava programado? Eu penso que não. Não, acho que não. Eu penso que não estava programado, não. Mas, assim, o assediador que veio... Eu penso que, no caso do estupro, nenhuma consciência mais evoluída vai utilizar o estupro para
para vir para essa vida intrafísica. Isso, sabe, eu estou quase garantindo, ou dando meu dinheiro de volta se não acontecer, porque eu não posso generalizar. Mas, assim, pelo que a gente sabe de uma consciência mais evoluída, ela não vai se utilizar de um método desse para vir para essa vida. Não precisa de fazer isso, né? Então, com isso, a gente pressupõe que filhos de um estupro é filho gerado também por um assediador. Tá certo? Então, não estou dizendo que aquela consciência é um assediador necessariamente, mas quem articulou tudo foi um assediador. De um assediador para... A consciência que vem pode ser só um satélite de mega assediador, um energívoro, uma pessoa que está naquela inconsciência extrafísica, né? Isso é o que eu penso que pode acontecer. Mas ninguém programa, sabe, consciência mais evoluída não programa para... Mesmo que seja no seio da família, intrafamiliar. Que seja, no caso, o pai estrupa uma filha, um irmão, uma coisa assim. É que as afinidades são diferentes, né? Então, é um processo patológico. E eu vejo também que ninguém nasce com uma programação de fazer um aborto, né? Não existe. Intermissivista nunca vai programar... primeiro, que os intermissivistas, que são... normalmente eles se programam, né? Nós todos, né, nos programamos para sermos inversores aqui. E há muitos de nós, eu, por exemplo, tenho filho, tenho neto, tenho tudo, mas assim, foi uma falta de recuperação de cônjuge. No meu caso, né, eu não me atinei para isso, casei com 19 anos, enfim, fiz tudo ao contrário. Tá certo? Mas assim, o que eu sei, eu já perguntei isso para o professor Valdo uma época, né? E ele falou isso, ninguém se programa para ser mãe aqui, com raríssimas exceções, né? O próprio professor Valdo, ele resolveu ter o filho dele aqui, que era uma extra proexis dele, mas ele não veio programado para ter filho. A programação existencial nossa, que é feita no curso intermissivo, é para dar uma viravolta nessa questão. Certo? Então, a gente veio programado para ser inversor, para fazer conscienciologia, para ter a antimaternidade sadia. Entendeu? Então, assim, o que pode acontecer é você, como aconteceu com o professor Valdo, aproveitar o tempo. Então, a gente que não teve recuperação de cônjuge, eu não tive nenhuma recuperação de cônjuge, eu queria ter filho. Muita gente aqui conta que não queria ter filho e ficou... e perdeu a consciência em algum momento e foi engolido pela SOCIM, né? Não é o meu caso. Eu já queria ter filho mesmo. Então, assim, o meu processo de falta de recuperação de cônjuge foi mais sério ainda do que de muita gente, certo? Mas, assim, o que a gente sabe é que não... Agora, imagina, se a gente não faz programação no extrafísico para ser mãe, imagina se vai fazer... para nascer de um estupro, para ser estupro. Não tem sentido. Ninguém faz uma programação existencial para o negativo. Certo? Rosa, João, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Sim. Na tua patologia, hoje eu estou aqui atrás, na 6ª linha, se pudesse falar, não sei se já foi falado, sobre a submissão cega ao impulso sexual assediador e depois o seguinte... a hipervalorização do corpo humano enquanto agente provocador do aborto. Tá. O sexo é uma necessidade biológica, fisiológica, não tem como a gente fugir disso. Então, dizer que a pessoa não tem vontade sexual, que não tem impulso sexual, é uma farsa. Existe isso, existe muito forte. Né? Então, grande parte dos abortos são provocados por aquele momentinho, aquele minuto de bobagem, de besteira, ou de bobeira ali da pessoa, e ela tem uma relação e acaba engravidando, né? Então, esse impulso sexual vai justamente nesse sentido, com essa conotação. A pessoa tem aquela necessidade sexual, aquela carência sexual, tem uma relação sexual muitas vezes como aventura, né? E acaba engravidando, né? Isso aí
tem alguma relação, muitas vezes, com a questão da hipervalorização do corpo que você falou. Tá? Essa hipervalorização, nós já comentamos aqui, que muitas vezes a mulher não quer engravidar porque ela não quer ver o corpo dela deformado. Né? Então, ela quer manter o corpo nas condições ideais, sem estria, com a barriguinha e tal. Né? Isso aí não acontece após a gravidez. A gente sabe que há uma deformação do corpo, mesmo que seja pequena, sempre há. E existe esse culto ao corpo hoje, dentro da uma sociedade, né, que muitas vezes não permite ou não quer que a mulher tenha qualquer defeito ou alteração física. Mas tem o outro lado dessa questão, que eu fiquei, muito tempo eu fiquei pesquisando em mim, né, essa questão, que a mulher que quer ter filho, às vezes, é por egoísmo também. Não é? Então, ter filho é uma questão de egoísmo também. Então, ela abre mão aí da beleza do corpo, até porque, hoje em dia, esse negócio de beleza do corpo com gravidez não tem. As pessoas têm filho hoje, amanhã vai para a academia e fica novinha de faz novo. uma plástica, não tem esse problema. E ainda sai lá na internet, no Facebook, fulano com 3 meses pós-gravidez, está com o corpo perfeito ainda. Entendeu? Então não tem muito mais esse problema. Mas assim, eu cheguei à conclusão que ter filho é uma questão de egoísmo também. Há também a cobrança da sociedade, né? Muitas vezes as pessoas elas casam e logo os parentes, todo mundo, os amigos, quando é que vai ter filhos? Nós queremos ver os filhos de vocês, ou os pais, eu quero ver o meu netinho. Então existe essa pressão também do próprio grupo familiar para que as pessoas tenham filhos logo após o casamento, no caso. Eu também só queria aproveitar e perguntar embaixo, na página 8, em sindromologia, eu também não sei se já foi perguntado, a síndrome do coração partido devido ao estresse do aborto. Tá. Você fala você pensou aí no processo de autoculpa? De autoculpa, claro. Né? Então, esse caso aqui tanto pode ser um aborto provocado, onde há a autoculpa, mas nesse caso mais específico aqui é no aborto involuntário. Né? A pessoa queria ter o filho, né? Se preparou para ter o filho, okay. O filho era desejado, o filho era esperado, e a pessoa perdeu o filho por um processo fisiológico qualquer. Tá. Né? Uma alteração cromossômica, uma falta de interação entre feto e mãe. Né? Então ela fica com aquela sensação de coração partido, que perdeu o filho. Isso aí entra numa condição também bastante patológica. E nesses casos, muitas vezes, é necessário a mãe fazer uma terapia posterior a isso, para conseguir fazer um equilíbrio, vamos dizer, dessas condições, e verificar que isso é um fato normal, com tratamentos médicos específicos, ela consegue uma nova gravidez. E você chegou a pensar sobre a pílula do dia seguinte? Chegou a estudar alguma coisa sobre isso, pesquisar alguma coisa sobre isso? Sim. A pílula no dia seguinte, uma nova metodologia, não é contraconceptiva, digamos assim, uma pílula que ainda não é comercializada digamos assim, nas farmácias locais. Ela é apenas utilizada como indicativo médico, né, com receituário médico, onde a mulher toma a pílula no dia seguinte ou 2 dias após o ato sexual, onde ela poderia estar grávida. Não existe, digamos assim, a certeza da gravidez. Existe uma hipótese de ter ocorrido a gravidez. Então, a pílula do dia seguinte vem justamente para provocar, digamos assim, o aborto desse ovo fecundado, né, para não ocorrer, digamos assim, no processo de gestação e um aborto provocado futuramente. Ok. João, aqui primeiramente, parabéns pelo verbete, né? E seriam 2 questões. A primeira, se tu já pensou na coincidência do professor Valdo ter falado no círculo mental somático sobre o sinergismo genética, paragenética, e em seguida sobre a mãe. E o teu logo em seguida, né? Nesse processo. E eu queria que na parapatologia tu expandisse os parafenômenos prenunciando a futura gravidez. É na 6ª linha, de cima para baixo. E eu gostaria de relatar, assim, a minha esposa teve um aborto espontâneo durante a gravidez, e seria o 2º filho, né?
E nós tivemos, na noite anterior, que a gente descobriu esse processo, tinha um pezinho de papel em formato de nenê, assim, de criança. E na noite aquilo brilhava intensamente no quarto de dormir do casal. E ali a gente teve a percepção que algo de errado tinha. Que a Consciex, que estaria por vir, estava se despedindo, né? E aí, no dia seguinte, fomos fazer os exames clínicos, já havia a Consciex ido embora, realmente, né? Teria um aborto espontâneo. Então, eu gostaria que expandisse sobre esses parafenômenos, prenunciando a futura gravidez e também a saída, né, da Consciex. A despedida, né? A despedida. Então, hoje a gente trabalha muito com a questão do parapsiquismo, né? Parapsiquismo a gente tem que trabalhar, tem que desenvolver, isso é fundamental. Então, sempre que há digamos assim, uma condição pré-gravidez, ou existe alguns sinais evidenciadores do caso. Muitas vezes tem uma série de consciências que querem ressomar e ficam em volta das consciências, provocando, ou muitas vezes sendo perceptíveis, inclusive para a pessoa, a pessoa que tem parapsiquismo um pouco mais desenvolvido. Então, a pessoa pode perceber, como você percebeu, essa questão aí do brilho dessa peça aí, né? Existem vários outros fenômenos que podem ser relatados. Eu não cheguei a estudar essa questão mais a fundo com relação a essas percepções, mas existe dentro da fatologia ou das pessoas, muitas vezes elas indicavam, acho que eu engravidei, né? Tem uma relação e tem essa percepção da gravidez. Pode ter uma projeção pré-cognitiva também, né? Também, claro. Eu tive, na primeira neta minha, não com meu filho, mas eu tive, da minha primeira neta, eu tive uma projeção onde eu via a Consciex. Porque tem outras relações aí, mas eu vi uma Consciex se preparando para ressomar. 15 dias depois, meu filho ligou dizendo que... E essa questão, por exemplo, da despedida, tem uma ligação com isso também. Ocorre o aborto involuntário, né? A mulher aborta, mas a Consciex fica em volta na psicosfera, fica em volta do ambiente. E muitas vezes a mulher sente essa aproximação, a proximidade da Consciex junto à sua psicosfera, e quando essa Consciex é desligada, a pessoa sente a questão da despedida, né? A Consciex saiu, foi embora, não tem mais. E pode também retornar uma segunda gravidez, né? Também pode. É uma possibilidade também, né, Flávio? Isso aí é inequívoco, mas não dá para a gente considerar que isso aí seja fato, seja real, né? Não pode se generalizar nada. Não a respeito de consciência, você não pode generalizar nada. Bem? Então, Alver Betógrafo, João Colpo, Fatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar o aborto da proexis da consciência feto descartada? Claro. Vamos analisar o seguinte caso. A mulher fez um aborto provocado. Peraí, tem um complemento da pergunta, desculpa. Complementa a pergunta questionando se o autor considera que todo aborto provocado aborta a proexis da consciência ressomante. Nesse caso, eu não vejo essa ligação. Depende. Porque proexis só para quem tem curso intermissivo, né? Sim. Mas digamos que existe na pré-consciência, na consciex que vai ressomar, uma proexis, né? E a mulher, em função de um processo qualquer, que nós já citamos aqui vários, dentro da própria fatologia, vem a provocar um aborto. Esse aborto, logicamente, há um abortamento também da proexis da consciex. Muitas vezes a consciex digamos assim, uma hipótese, tá? Pode ser uma personalidade mais, uma personalidade importante na vida daquela família, né, que vem ali para muitas vezes fazer algum ajuste, alguma coisa assim, e ela é abortada. Então, muitas vezes a mulher, nesse caso, perde a oportunidade de conviver com uma personalidade que pode lhe ajudar, né, na sua vida. Então, só para a gente clarear essa questão aqui, nem toda pessoa que ressoma
tem PROEX. Sim, não. Né? Exatamente. Só vai ter PROEX Claro. aquela que fez o curso Que fez o curso intermissivo. intermissivo. O que está sendo dito aqui é que pode acontecer que uma pessoa fez o curso intermissivo, escolheu aquela família, ou mesmo não ter tido um nível de curso intermissivo a ponto de escolher a família, porque, pelo que eu entendi, nem todas as pessoas de curso intermissivo já estão no nível de escolher a família. Claro. Mas vamos supor, escolhendo ou não importa, que aquela família, por algum processo, algum problema, provocou aquele aborto, ou mesmo que não tenha provocado, houve o aborto ali. Então, naquele caso, ela, entre aspas, perdeu uma parte, pelo menos daquela PROEX, que foi programado, pelo menos a parte que ela programou vir ali, ela perdeu. Isso. Mas isso não quer dizer que ela não tem um plano B, né? Ela Claro. tem o plano A, o plano B, o plano C, Claro. enfim. Ela pode vir a ressomar da própria mãe, muitas vezes, numa gravidez posterior. Agora, não falando em PROEX, toda consciex que sofre um aborto provocado, ela perde uma grande oportunidade de vida, porque a vida intrafísica é uma grande oportunidade, tendo PROEX ou não tendo Claro. PROEX. Né? Então, é essa vida intrafísica que vai restringir a consciência da pessoa, que vai fazer com que consiga emergir dela o melhor que ela tem para ela ir melhorando. Então, a vida humana é um depurador, né? Isso. De consciencialidade. Então, toda dessoma prematura, a menos que seja planejada no intermissivo, todo aborto é uma perda, independente da pessoa ter ou não PROEX, é uma perda. Claro, sem dúvida. Né? Como avalia a questão do aborto provocado por fim... Como avalia a questão do aborto provocado por fim a aplicação da técnica da inversão existencial? É que são condições excludentes, né? O aborto automaticamente elimina a inversão existencial. Tá? Por definição, né, o caso de aborto elimina a invexa pessoa. Então não há essa possibilidade da pessoa, não, sou inversora, eu fiz um aborto, mas sou inversora. Perdeu. Né? E a questão que está por trás disso é o quê? É o vínculo... É um vínculo patológico que ela cria? Qual é a questão mais... Eu até poderia falar com o pessoal aqui da Invex, né? Você tem microfone aí? Porque me despertou essa curiosidade aqui. Me despertou essa... Para isso a gente tem que entender um pouquinho o que é a Invex, né? A Invex ela é uma técnica que visa uma vida linear da pessoa em relação à programação existencial, ou seja, que ela tenha um início, meio e fim em relação à execução da PROEX de modo linear, sem altos e baixos, sem desvios de PROEX e principalmente sem o antes e depois. Então, o aborto ele acaba demarcando a vida da pessoa no antes e depois. Isso tudo que o João estava colocando, essa marca, essa autoculpa, isso acaba gerando uma brecha para assédio e, na maioria das vezes, acaba gerando um nível de paralisia da consciência em relação àquela situação, porque ela fica marcada, ela fica vulnerável em relação a ela mesma pela marca holopensênica, psíquica, emocional que ela cria a partir do ato que ela cometeu. Então, a inversão existencial, que é uma técnica que visa a pessoa ter uma linearidade de procedimentos até chegar no completismo existencial, ele evita qualquer tipo de situação que demarque a vida da pessoa no antes e depois, fazendo com que ela não tenha essa linearidade na execução da programação existencial. Então, a pessoa passando por um aborto, isso inevitavelmente, primeiro que já é uma gravidez, que é uma situação anti-inversão existencial, né? Segundo que marca a vida da pessoa, gerando níveis de autoculpas, de repressão. E, por exemplo, a gente estava comentando aqui, né, qual que é a relação de assédio que pode existir a partir do aborto, interprisão grupocármica, enfim, N situações que são anti-PROEX e, por consequência, anti-INVEX. Muito boa. Posso fazer uma pergunta a ele? Posso? Sim. Ao rapaz? Aqui. Sim. Essa questão da inversão existencial se aplica também ao rapaz, né? Digamos assim. Sim, sim. Sim, sim. O rapaz que provocou o aborto. Feminino, né? Não, em maneira então, alguma. Por exemplo, consideraria... Porque, assim, o que a gente também pode, por hipótese, e não dá para deixar de considerar, é a questão da autoculpa, né? Então,
partindo do princípio que o inversor já tem curso emissivo, ele vai também assimilar todo esse processo, né? Não, com certeza, o rapaz também perde a inversão. Só como feminino para não, em nenhum momento eu coloquei só como feminino. Só para complementar até o público externo, que acredita que existe uma separabilidade entre o masculino e o feminino nesse aspecto em assumir essas responsabilidades. Correto? Gestação é sempre feita a partir de 2. De 2, né? E uma coisa que é importante a gente colocar dentro dessa questão da Invexa, a Invexa é uma técnica que visa aumentar o nível de liberdade da consciência em relação aos autotrafores dela. A autoculpa, de modo antagônico, ela acaba segurando a personalidade porque ela fica com uma marca que ela não consegue se expressar, ela faz uma barreira frente a ela mesma. Então, a autoculpa, na maioria das vezes, ela vai ser até um limitador da liberdade muito maior do que um agente externo. Às vezes a gente fala muito, falta de dinheiro, trabalho como um agente limitador da liberdade da pessoa, mas a autoculpa, na maioria das vezes, vai ser um agente limitador muito maior do que um agente externo, né? Então, desse modo, fica uma situação totalmente é difícil de você se livrar, né? Exato. O dinheiro poda a pessoa, né? é dentro da pessoa. E às vezes poda o resto da vida, né? A pessoa, às vezes, como o João colocou, muitas vezes não consegue superar isso durante 30, 40, 50, 60 anos. Alfredo, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu gostaria, então, pegar um gancho dali, que me chamou a atenção aqui na ciclologia, na 8ª página, o ciclo vítima-algoz, que é uma grande possibilidade, dentro de um intermissivista, não conseguir superar isso, né? Uma relação pregressa, de paragenética, ou sei lá, em relação a esse termo aqui. Que eu gostaria que o vereador pudesse... Você pode falar mais um pouco aí? Em toda relação de vítima-algoz, a relação ela é muito profunda, ela é muito forte, né? Ela é marcante. Principalmente o que eu vejo assim, da vítima em relação ao algoz. Né? Então, existe essa ligação kármica entre as duas consciências que pode durar milênios. E essa ligação pode ocasionar, em muitos casos, problema de ligação, por exemplo, de um vir como mãe e outro vir como filho. Né? Em função dessa refratariedade, que também existe uma refratariedade muito pronunciada aqui nesse caso, isso pode provocar a questão do aborto. Né? Então, a relação vítima-algoz ela é muito marcante na personalidade das pessoas. Para ver essa recomposição, muitas vezes existe essa aproximação para ver se consegue resgatar os laços, mas só que muitas vezes a refratariedade é maior e isso provoca a questão do aborto. Só lembrando aqui que a gente tem por senso comum que o algoz é bem pior do que a vítima, né? Mas a gente teve uma mini tertúlia que o professor Valdo falou que tem muitas pessoas que foram vítimas no passado que não conseguiram chegar aqui porque se tornaram piores do que os algozes, pela mágoa, pela vingança, tá? Então, que entre nós, às vezes, tem mais algozes do que vítima. Rosa, então, nesse caso que o professor Valdo falou, a pessoa que foi vítima acabou virando algoz, nesse sentido? Normalmente é assim, né? Você é vítima, algoz, não existe... E isso fez com que ela travasse aí no meio do caminho. Mas é que assim, a vítima pode se tornar ainda pior do que o algoz, assim, a partir de um determinado parâmetro de tempo, né? Tá certo? Entendi. E a tendência de todo mundo é ir melhorando. Sim. Né? Não ir para outro extremo. A evolução foi feita para isso, né? Essa coisa de você ressomar, neném, dependente, né? Fazendo tudo, as necessidades ainda nas fraldas, precisando do pai e da mãe ou de alguém para alimentar. Isso é um sufoco, né? Sim. Então, aprender tudo de novo, né? Restringe toda a compreensão de vida da pessoa para resgatar tudo aquilo. Isso aí é um exercício de melhoria da qualidade, da consciencialidade que é, assim, querendo ou não, a pessoa vai aos poucos, vai evoluindo. Então, assim, mas se você assim, tem um parâmetro, assim, pega um ponto X lá do tempo e compara. Dali, a vítima daquele momento pode se tornar pior do que o algoz daquele próprio momento. Entendeu? Então, por um tempo, pode não chegar. Certo? Aqui, só em relação à vítima ainda, a relação da culpa também é uma relação estreita com a vítima, né? Pode ocorrer a atração do algoz, a vítima pela culpa também, né? Por uma vida passada ter feito algoz também. Não entendi o que você falou. A culpa não é só da vítima, a culpa é do algoz também. Eu pergunto, a relação de vítima
E a autoculpa, ela é muito estreita, não é? Porque a autoculpa também pode atrair, se tornar uma pessoa vítima pelo culpa do passado. Sim, entendi agora o que você falou. Na vida. Entendi. É uma hipótese. A autoculpa, entendi. Eu penso que sim, não sei o que você acha. Sim, eu vejo né? que sim, sempre é uma ligação, né? Mas outra questão que, só para complementar o que você falou, a maternidade, hoje, a maternidade sadia, como se fala assim, uma vacina antiegóica, né? Então, muitas vezes, a mãe ela recebe um filho para conseguir o perdão, né? Perdoar o filho perdoa a mãe. Essa ligação ela é muito forte também. Então, por isso que essa relação vítima-algoz ela é muito profunda. E muitas vezes eles vêm, no caso de uma relação mãe e filho, né, para a mãe conseguir muitas vezes perdoar, porque há uma condição de restrição, como você falou, Rosa, das duas consciências ali. As duas estão restringidas, não conseguem muitas vezes perceber o envolvimento ou a questão multidimensional de todo envolvimento que traz aquela relação mãe e filho, né? Então a mãe, digamos assim, por condição hormonal, condição fisiológica, psicológica, tudo isso aí, ela consegue superar essa condição de ter sido vítima, ou ter sido algoz do filho, e consegue amar aquela criança, aquele filho, e vice-versa, né? Qualquer situação é boa, né? É boa, se a claro. Mãe matou o filho em vida passada, agora ela vai cuidar, vai dar amor, Claro, vai dar exatamente, fraternidade. exatamente. Se ela foi a vítima, ela vai ter oportunidade também de cuidar do algoz. Olha só, acho que o trabalho é até mais sério. Fazer o processo né? de recomposição aí é fantástico. Isso. Realmente é bem importante esse sistema que montaram muito para a inteligente. gente é importante. Em Sindromologia, página 8, poderia falar mais sobre a síndrome do coração partido em relação ao tema? Acho que você já falou sobre isso. Né? A questão a pessoa perde, faz um aborto involuntário, uma criança que ela deseja muito, né? E isso deixa ela nessa condição de perder um ente querido. É como perder um filho, na verdade, mesmo que ainda não tenha sido nascido, no caso, né? Então, ela tem essa sensação de perda, essa sensação muitas vezes, de fracasso. Pode existir essa sensação de fracasso por não ter conseguido levar uma gestação até o final. As consequências da consciência na gestação intrauterina, uma vez abortado, perde a memória, torna-se disperso no mundo extrafísico ou outra consequência. Poderia comentar, por favor? Você entendeu? Eu vou ler de novo. As consequências da consciência na gestação intrauterina. Uma vez abortado, perde a memória, torna-se disperso no mundo extrafísico ou outra consequência. Poderia comentar, por favor? Olha, eu vejo que cada caso é um caso específico, né? Não dá para generalizar isso como a consciência vai se perder no mundo extrafísico. Existe a equipe de amparadores que cuida dessa parte da dessomatologia, né? Que fazem todo o acompanhamento e a recuperação e a restauração das consciências que passam por aborto, né? Isso acho que não dá para generalizar, cada caso é um caso. Eu também penso que cada caso é um caso. A perda da memória, que eu estou entendendo aqui... Como a perda da memória... A perda de memória que eu estou entendendo aqui pós-aborto. Porque a gente sabe, com certeza, a perda da memória quando você ressoma, quando a consciência encaixa no corpo físico, fica presa, né? Encaixa, fica na caixa mesmo, né? E... Agora, quando dessoma, vai depender do nível dessa consciência, nível, claro. Porque ela pode não ficar psicótica pós-mortem, né? Normalmente você fica meio zonza, assim, mas depois vai para uma... Depois é encaminhado, tem comitê de recepção, né? Claro. Então, o comitê de recepção vai ter um nível, uma qualidade evolutiva dependente da qualidade evolutiva do dessomante. Claro. Então, se a gente for melhorando aqui, a gente vai ter uma recepção um pouco melhor, né? Mas eu penso que você já respondeu tudo, né? Sim. O fato de ficar disperso no mundo extrafísico também, acho que é relativo, né? Não fica tão disperso assim. Oi. Aqui. Sim. Aqui. Sim. João. Oi, João. Oi. Você já levantou nesse teu estudo a hipótese dessa essa consciência que foi abortada,
ter sido suicida? Porque eu já ouvi essa hipótese de que ela poderia ser um suicida e aí vem querer nascer, foi abortada. Quer nascer, foi abortada. Isso foi, inclusive, mencionado pela Rosa aqui no início da tertúlia, né? Muitas vezes a consciex que está para ressomar, ela é um suicida e ela provoca o autoaborto, né? Então, é uma condição passível de acontecer. Ela não quer ressomar, ela não quer ficar nessa dimensão intrafísica, então ela provoca, assedia a mãe, faz às vezes a própria holopensene dela, dela, a holopensene dela não né? permite que ela ressome. Apesar do processo de restringimento, existe a questão pensênica, o holopensene da consciex está muito ligado a essa questão da negação de ressomar, negação de vir para a dimensão intrafísica. A gente não pode esquecer que nesse momento de reurbanização extrafísica, uma das pontas, né, são 3 pontas principais, né, do curso intermissivo, para você ressomar um pouco melhor, né, um pouco mais consciente, aquelas pessoas que não teriam condições de melhorar e que vão ser transmigradas mesmo, né, não adianta fazer curso intermissivo, não adianta ter preparo nenhum, e tem a maioria absoluta que vem ressomado compulsoriamente. Então, essa maioria absoluta que vem ressomada compulsoriamente, tem muita coisa para ser estudada aí, né? Tem muita variabilidade aí. A gama de personalidades aí é enorme, né? Ô, João, complementando aqui essa questão, não haveria também a possibilidade desse aborto não ser provocado pela própria consciex aí, mas sim num contexto para haver uma maior valorização da vida intrafísica, tipo, aquele esforço de querer viver. Você disse uma coisa programada, eu acho que é difícil, eu vou deixar ele responder, mas acho que a programação, assim, por amparador, eu acho que não seria, não. Mas no sentido assim, porque existem muitas outras dificuldades. Uma sequência de suicídios, por exemplo, e aí depois algo que desse o impacto dela querer viver. Então, houve uma sequência de desistências, né? E alguma experiência de querer. Foi o que o João fala. É possível esse caso, mas se há um aborto provocado, isso aí acho que é excludente, né? Se a pessoa, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. A consciência se suicidou durante várias vidas, né? Aí reverteu o seu padrão pensênico, melhorou a sua condição dentro da consciencialidade, quer ressomar. Se ela quer ressomar, ela vai ter todos os atributos necessários para isso. É muito difícil uma consciência nessa condição ser abortada. É possível? Mas eu acho difícil, né? Porque já há uma condição da consciência de mudança, de reciclagem íntima que promove nela uma necessidade, muitas vezes, de ressoma. Ficaria muito no sentido do castigo, né? Eu penso que não existe essa possibilidade, entendeu? Eu penso que não. Eu acho que se for... Porque assim, para você ressomar, se for compulsório, isso não faz sentido nenhum, porque a pessoa não tem nenhuma clareza do que está acontecendo. Então não faz sentido. Se não for compulsório, é planejado pelo evoluciólogo. O evoluciólogo não vai ter um trabalhão para fingir que está ressomando alguém. Ele não vai fingir que está ressomando ninguém. É tudo otimizado, né? Então eu penso que é uma hipótese que não tem muita... Só complementando o que você está falando, seria como a gente pensar em uma pessoa que teve vários suicídios, a gente assassinar ela para ter uma impactoterapia, para fazer impactoterapia. Não faz sentido, lógica, né? Entendeu? Em Parafatologia, página 7, 7ª linha, gostaria que abordasse a possibilidade da escolha da consciex lúcida por família específica. Olha, isso aí não envolve especificamente um aborto provocado, tá? A consciex está na dimensão extrafísica, ela tem lucidez,
ela tem um nível evolutivo tal que a permita escolher a família que ela vai ressomar de forma a ela ser mais útil, a ela trabalhar mais, ser mais assistencial. Então, ela tem, digamos assim, a pré-condição ou pré-requisito para escolher a família que ela vai ressomar, né? Então, ela vai escolher a mãe, o pai, pronto, vai ressomar. Pode haver, nesse caso, em casos específicos, uma incompatibilidade qualquer, fisiológica, e ela venha a sofrer, digamos assim, um aborto involuntário, né? Mas pode ressomar de novo da mesma mãe, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Professor João, pode comentar mais sobre o processo de encaminhamento ao amparo das consciências abortadas pela mulher que abortou? Pode comentar mais sobre o processo de encaminhamento ao amparo das consciências abortadas pela mulher que abortou? O que eu estou entendendo aqui é a própria mulher que abortou vai fazer o encaminhamento ao amparo das consciências que ela mesma já abortou. Foi isso que eu entendi. Eu não cheguei a pensar nesse caso, não. Também não pensei nisso, até porque tem uma coisa assim de espaço aqui que eu não estou conseguindo ver, a não ser que seja numa próxima vida, porque se a mulher abortou aqui, ela pode, só se ela pode encaminhar através de uma TENEPS, tudo é possível. Olha, em termos de consciência, a gente não pode dizer que nada é impossível. Existe também aqui, a gente tem um... Agora, o que a gente comentou aqui, mas é estranho, né? Não, existe, pode acontecer não, até que, de alguma maneira, a gente vai fazer isso. De alguma maneira, na liderança interassistencial, a gente vai resgatar essas consciências que a gente abortou. Sim, mas pode ser uma antecipação dessa liderança interassistencial. Vamos supor que uma moça ou um rapaz, quando jovem, abortou. E essa consciência ficou lá. Uma hipótese, tá? E que aí essa pessoa foi amadurecendo, se tornou tenepsista, agora já está mais para lá, né? Mais indo para o extrafísico do que ficando aqui, ou seja, está mais maduro, e que numa sessão de TENEPS ela pode estar resgatando essa pessoa. Eu acho plenamente possível isso. Acho que até é corriqueiro, visto o trabalho que a gente está fazendo. Eu estava pensando mais assim, no momento do aborto, que a adessoma da pré-consciência. Sim, na hora fazer o encaminhamento. É isso que eu estava pensando. Eu vejo que aí não há possibilidade. Isso eu acho que não, porque ela... Não. Eu estou de acordo com você. Não, eu estou de acordo com você. Porque se ela... Eu não sei, porque a pergunta não está muito clara. Se ela está achando que eu vou fazer um aborto agora, e agora eu vou encaminhar a pessoa não tem nem força moral, nem força presencial para fazer isso. Não tem. Né? Não tem, ela está aliada com os assediadores, ela não tem força presencial nenhuma. Porque se ela já tem tino, já tem lucidez, discernimento para encaminhar evolutivamente uma consciência, ela não vai admitir em hipótese alguma fazer um aborto, claro. Nem sendo estuprada. Entendeu? Não vai fazer. No caso de estupro, como o citado, a gente citou aquele caso, né? Sim. Ou sobre o caso da gravidez da menina durante o sequestro de 10 anos nos Estados Unidos. Não sei se você conhece esse caso, se alguém conhece aqui. Por que os amparadores realizaram um procedimento de ressoma introduzindo a consciência no óvulo? Bom, primeiro que a gente deixa claro que nem toda ressoma é feita amparada e é por amparador, né, gente? Tem muita ressoma que ela é provocada por assediadores, muitas vezes. O assediador fica assim, ó, como é que se fala? Não blindada, uma alcova não blindada. Assim de assediador. Ele só está esperando uma chancezinha para... Não é? Então, não é toda ressoma que é amparada. Isso a gente tem que deixar claro, gente. Nem todo mundo que ressoma tem proexis e nem toda ressoma é amparada. Né? A gente tem um pouco mais de clareza dessas coisas porque a gente fez um curso intermissivo. Então, esse curso intermissivo é preciosíssimo e cada vez mais a gente vai entender que essa vida intrafísica é uma oportunidade assim, importantíssima para a gente. Mas exatamente por isso. Porque nem toda ressoma é amparada
E nem toda pessoa que ressoma tem PROEX. Exatamente. E nesse caso, por exemplo, dessa menina que ficou presa acho que o pai prendeu ela, né? Durante muito tempo, isso aí é questão de assédio puro, né? Não existe outra explicação para isso. O que o comparador vai fazer? Não pode atuar em todos os momentos fazendo intervenções nesse caso. E mesmo que a menina tenha uma índole boa, ela estava predisposta àquele assédio. Claro, então, claro. Né? Já existem as afinidades. Um acidente de né? percurso. Claro, já existem as afinidades. A pessoa já tem essa predisposição, por algum motivo que a gente desconhece, mas já tem, né? Alguma pergunta, gente? Vamos lá. Fiquei pensando, Rosa, essa semana teve a apresentação, anteontem, da subjugação ao assédio, né? Fiquei pensando como a nossa vida intrafísica é bem bolada. Esses dias eu estava olhando as pessoas em volta e pensando sobre isso. Quer dizer, o simples fato de a gente ter que se alimentar, se movimentar, precisar carro, precisar interagir, não tem como. A gente tem uma situação onde a pessoa, tudo que ela precisa fazer, ela precisa do outro. Então ela tem que estar interagindo na marra. Então a inteligência desse mecanismo é impressionante, né? Quando você não sabe a relação que você teve com as pessoas no passado, mas que tem um vínculo, que tem possibilidade de resgate o tempo todo, isso é inquestionável. É impressionante isso. Aqui na perfilologia, a gente até ficou na dúvida se existe, porque você cita aqui o primeiro, que é a desmanchadeira. O que seria e se existe o desmanchador ou é só... Não existe desmanchador, existe desmanchadeira, né? Que é a mulher que faz aborto. Sim. Né? Tem esse nome? Eu não sabia. Pouco mulher que faz aborto. Eu não achei termo desmanchador. Sim, sim. Tá? Por isso que ele não consta ali. Por isso que ele não consta. Mas eu procurei, achei desmanchadeira, achei o termo pronto, razoável, mas desmanchador não tem. Certo. Então, eu queria que se fizesse uma relação do verbete com dois itens aqui. Que o primeiro seria a mitologia. Qual é a relação do mito do celibato do sacerdote com o verbete? E também o antagonismo, aí, na primeira linha, luto, consecução da auto-proex. Qual é a relação desses dois com o verbete? Vamos ver a questão do mito... Mega-mito do celibato. Do celibato dos sacerdotes. Tá? Então, o celibato é um mito. Né? E foi implantado, digamos assim, principalmente pela Igreja Católica, para provocar, digamos, uma castração sexual dos sacerdotes. Né? Porque, teoricamente, no momento que ele não tem envolvimento sexual, que ele não tem uma mulher, que ele não tem filhos, ele tem mais disponibilidade de tempo para cuidar dos fiéis da igreja. Isso na teoria. Claro, lógico, na teoria. Então, isso era uma concepção, lá de 1600, quando foi instaurada essa questão do celibato dos sacerdotes. Logicamente, isso aí é tremendamente falho, né? Porque não existe condição de supressão da sexualidade de uma pessoa. Ela tem que exprimir a sua sexualidade. Então, esse é um mito muito forte, porque hoje, por exemplo, nós vemos que vários padres que têm essa condição de celibato estão entrando em processo de pedofilia, processos muito mais sérios. Né? Nós podemos extrapolar, e as freiras, como é que são as freiras? Então, também tem o voto de castidade, ela tem que se manter casta, ela não pode ter relação, não pode casar, não pode ter qualquer relacionamento. Né? Mas isso aí é uma inverdade. Né? Mas tem um cemitério de fetos, né? De freiras com padres, assim, vários conventos. Claro. Né? Exato, nos conventos. Então, existe esse mito que isso Então, dá para dizer que, nesse caso, existe o aborto emocional. Que? Aborto emocional? Aborto emocional. Sim, aborto emocional? Não, se você considerar que patologia emocional, todos eles são. Castração emocional, sim. Castração emocional. A questão do luto, existia, por exemplo, quando morria uma pessoa, de ser evocado. Então, a mulher se vestia toda de preto, o homem em demonstração de luto, né, em respeito àquela consciência. Né? Eu não estou achando aqui onde está a questão do luto. É o segundo item, segunda linha do antagonismologia. É com relação à consecução da autoproex.
página? É o fim da primeira linha e é o início da segunda. Tá aqui. Então, o luto, por definição, a pessoa fica refém da consex que dessomou, né? Então, isso aí pode ser até de um feto, né, de um aborto que a pessoa provocou, um aborto involuntário, e fica com o luto, com a perda da consciência, com a evocação permanente da consciência, e com isso aí prejudica a questão da autoproex. Ela fica encapsulada dentro daquele conceito de que tem que... A questão da autoculpa, né? Não existe, digamos assim, uma recomposição nesse caso. Okay. Não sei se foi claro. Não, então, agora entendi que é com relação ao feto abortado. Ao feto, sim. Mais alguma pergunta? João, eu que vou te perguntar, eu que vou pedir, aliás. Você pode expandir para a gente esses itens dessa tabela, que eu achei interessante essa tabela? Você pode fazer esses contrapontos para a gente? De um lado tem os travões desencadeadores do aborto, né? Sim. E de outro tem os traços faltantes, a consciência interessada em realizar a autoconsciencioterapia remissiva das autoculpas estagnadoras. Você pode fazer esse contraponto para a gente? Bom, um travão ali, o primeiro, é a angústia egocêntrica. É a pessoa que nós já falamos aqui, que ela é muito centrada em si mesma. Então, ela tem essa dificuldade de interagir com as pessoas, não existe um processo assistencial, uma predisposição assistencial, muitas vezes, para ter um filho, né? E como... traços faltantes é a intercompreensão assistencial. Ela não consegue entender ainda, não está a nível de entendimento da assistência que ela pode promover ao ter um filho, né? O segundo é o antidiscernimento. A pessoa não tem discernimento, tem dificuldade de entender, né? A questão da maternidade, a otimização que pode ter isso. É lógico que a maternidade ela tem que ser planejada, ela não pode ser uma maternidade ocasional, né? Eu fiz dentro das minhas pesquisas, as estatísticas demonstram que em torno de 40% a 50% das gravidezes elas são indesejadas, né? Não há uma programação para ter aquele filho, não há nem desejo de ter o filho. Então é um número muito grande também de filhos que as mães não querem, né? Então essa questão do antidiscernimento. A autocorrupção e cosmoética, né? A pessoa é autocorrupta, ela... Não sei o que mais eu posso falar com relação a isso, né? Autoculpa, nós já falamos muito. Com a autoestima elevada, você acha que o que cura a autoculpa é a autoestima elevada? Eu acho que falta na pessoa a autoestima, ela tem que melhorar essa condição da autoestima, né? Muitos casos de abortos têm como decorrência a autoculpa. Então a mulher tem que procurar, através de um trabalho assistencial, melhorar a sua condição de autoestima. Ela não tem esse traço, né? Então o que falta nela é a autoestima. A autodepressão, após aborto, muitos casos de depressão também da pessoa, né? A pessoa entra num processo de fechadismo, de se enclausurar, né? E nesse caso verificamos que o que ela não tem é autopacificação. Ela precisaria ter um nível maior de autopacificação para conseguir superar os traumas provocados pelo aborto, né? Autorregressismo, a pessoa volta sempre ao passado, está sempre relembrando o caso do feto, o caso do aborto provocado, o aborto involuntário, né? Então falta na pessoa a reciclagem com relação a esses traços, né? Na crescentologia, lá na página anterior aqui, existe também o crescendo, por exemplo, aborto voluntário, autoculpa, autoperdão, autossuperação. Está na página 8, né? Crescentologia. Então, nós verificamos que todo aborto voluntário, ou grande parte dos abortos voluntários, ele parte de uma questão, ele tem como consequência a autoculpa, e tem que vir também a questão do autoperdão e da recomposição, a autossuperação do traço da pessoa, né? Então, essa eu vejo que é uma necessidade da pessoa conseguir superar o trauma provocado por o aborto, se provocou trauma, né? A desorganização.
O aborto involuntário, ele é provocado por um processo de desorganização, pela não utilização, o item 7 lá da tabela, né, desorganização. Então, todo o aborto ele é ocasionado por uma gravidez indesejada, né, provocado por falta de organização, no caso, auto-organização, devido à não utilização de contraconceptivos adequados, né? Então, a pessoa é desorganizada, a pessoa não sabe, a mulher normalmente não sabe nem quando ela menstruou, não tem a tabela dentro do mês, do seu período de possível ovulação, onde ela está suscetível à questão da concepção, né? Então, a desorganização seria isso, a pessoa não usa contraconceptivos, não tem qualquer controle sobre o seu corpo físico. Egoísmo, nós já falamos aqui, muitas vezes a questão do hedonismo, né? A mulher tem necessidade de ficar bonita, de manter o corpo, né? O que falta para ela é ter a interassistencialidade, né? Ajudar outras pessoas. Estagnação eletronótica é a pessoa que fica presa na dimensão intrafísica, não tem a questão da lucidez em relação à multidimensionalidade. Porque quando é feita uma concepção, quando é feita uma gravidez, tudo isso envolve um movimento multidimensional de outras consciências, de um resgate muito grande que pode ser muito útil para as pessoas. Então, falta para ela a questão da lucidez com relação à multidimensionalidade. A indiferença, né? Indiferença evolutiva, o item 10. A pessoa não está nem aí para evoluir, ela quer muitas vezes ficar na zona de conforto, quer se manter nessa questão aqui da vida intrafísica, né? Então falta para ela um otimismo evolutivo, a questão de buscar evoluir de uma forma mais eficaz, né? Insegurança seria outro item, né, que muitas vezes leva as pessoas, alguns casos específicos, a não querer ter filhos, ou quando ter filhos, abortá-los, né? Eu vi um caso de uma pessoa que começou a se queixar de que o mundo está muito inseguro, ela não quer ter filhos, então ela prefere fazer aborto a botar uma criança no mundo que vai ter uma série de dificuldades, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, desculpas assim, muito tênues, né? A instabilidade emocional, né? A estabilidade emocional, eu vejo aqui que também está ligada nos outros itens de baixo, que é voltada à questão da sexualidade, né? Predomínio de sexualidade, promiscuidade, né? Onde falta para a pessoa uma maturidade maior com relação à sua própria sexualidade, conhecimento da sua sexualidade, sua necessidade com relação ao sexo maduro, a questão da dupla evolutiva, que bota por terra todas essas questões, né? Outro item ali é lacrimogenia cardiochacral, a mulher que fica chorando pelos cantos, muitas vezes após um aborto, seja ele voluntário ou provocado, né? Você sabe que quando vi isso aqui, eu pensei, em função daquilo que você falou, né, do seu caso até, que o homem às vezes exige que a mulher faça o aborto, e a mulher faz o aborto se quiser, na verdade, né? Então, eu fiquei pensando que em quais casos, ou talvez muitos casos, a mulher se submete à vontade do homem para ficar nessa condição da lacrimogenia cardiochacral, ficar chorando a vida inteira, que foi obrigada a fazer o aborto. Você quer falar? Quero. Eu vi um documentário feito a respeito de questão de aborto, sobretudo de aborto de menina, né? E eu vi assim, passavam assim em algumas aldeias da Ásia, sabe, onde toda a população fazia pressão ou para a mãe abortar ou para a mãe matar a própria filha. E depois a mãe ficava se sentindo mal e com remorso chorava, entendeu? Assim, a vida toda se sentindo culpada. Por que pediam para a mãe matar as filhas ou abortar as filhas? Porque tinha que dar dote, né, para elas casarem, então havia uma pressão muito grande. Acontece na pessoas China, muito pobres. Não era bem na China, era não, mas isso acontece na China. Mas assim, tinha povoações inteiras que não tinha mais menina, não tinha praticamente mulher, e já tinha uma geração de homens que sabiam que nunca iriam casar, constituir família, então agora eles estavam depressivos, e todo um problema social enorme em função disso. Mas a mulher se submete a isso para ficar chorando depois, né? E é
era da mãe para a filha, entendeu? Da avó, suposta avó. Um avô, era uma questão social, vizinho, entendeu? É uma doença social, né? Uma idiotia social. Socializada, assim. E eles pediam para a mãe fazer isso porque, como a mãe era que dava vida, ela, em teoria, poderia tirar, entendeu? Não seria um pecado, um problema. Mas depois elas ficavam se sentindo mal a vida toda. Problema. Continuando aí, não, né? Já acabou, né? A promiscuidade, a responsabilidade. Isso nós já falamos com relação à sexualidade, promiscuidade, né? Responsabilidade praxeológica, predomínio da afetividade sadia. Você chegou a estudar alguma coisa sobre a legalização do aborto? Sim. Não, eu verifiquei, por exemplo, tem alguns países que têm o aborto legalizado, né? Mesmo nos Estados Unidos, tem alguns estados americanos que têm o aborto como legal. Agora há um estudo no Uruguai, já não sei se já entrou como lei, promulgado ou não, de que também para a legalização do aborto, junto com a maconha, que foi há pouco tempo aprovado. Então, existe uma pressão para que o aborto seja liberado, seja legalizado efetivamente. O que se sabe é que existe grande número dos abortos são provocados em clínicas clandestinas, em condições subhumanas, sem menor condição de higiene, de saúde. Isso aí pode gerar e gera uma quantidade muito grande de doenças e problemas, até morte das mulheres, em decorrência desse fato. A gente vai deixar essa questão em aberto, porque o tempo já esgotou, mas é uma questão bem polêmica, porque se de um lado a gente tem que proteger as mulheres que vão fazer o aborto em qualquer lugar, de outro lado pode estar incentivando essas mulheres a fazerem aborto. Não a fazerem aborto, mas a conceberem de qualquer maneira, ao invés de evitarem, porque tem facilidade do aborto. Eu acho que é um dilema, mas aí, sei lá, fica para um próximo verbete, porque o nosso tempo já esgotou. Tá? E a gente vai deixar, então, deixando claro aqui que a gente deixou essa questão em aberto, ninguém tem a favor nem contra. A gente está deixando essa questão em aberto, a gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, parabenizo o João pela coragem de macho de apresentar um tema desse. Eu que agradeço a todos, a plateia, os tertulianos, aos meus preparadores intrafísicos aqui, que me ajudaram muito. Tá certo? A gente agradece a todos os teletertulianos que movimentaram aqui a tertúlia também com as perguntas. Aguardamos todos vocês, tertulianos e teletertulianos, nos próximos debates aqui, nos próximos dias, e passamos para os nossos comerciais. Obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 35 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Os recados de hoje será da Marta Ramiro, sobre a primeira semana de Paracientífica. Boa tarde a todos. Nós renovamos o convite para que vocês venham participar conosco da primeira semana Paracientífica da Conscienciologia. Esse evento visa fortalecer o Holopensene das especialidades da Conscienciologia. Será do dia 21 a 27 de julho de 2014. Do dia 18 ao dia 20, pré-evento, nós vamos ter um acoplamentário, um especial, com o tema pré-intermissiologia. No dia 21, nós vamos ter o 4º encontro dos Colégios Invisíveis, e o debate vai ser sobre a missão, visão, valores e objetivos estratégicos dos Colégios Invisíveis. É uma atividade gratuita. No dia 22, nós vamos ter a 2ª qualificação da pesquisa conscienciológica. Temas para debate: fundamentos da pesquisa conscienciológica, autopesquisologia, parapercepciologia, verponologia, argumentologia e conscienciografologia. Nos dias 23 e 24, a primeira jornada Cosmovisão da Autopesquisa. E o tema para debate: como faço autopesquisa na minha especialidade? E do dia 25 ao dia 27, nós vamos ter o primeiro simpósio Teáticas da Conscienciologia. E o tema debatido será pré-intermissiologia. Nós convidamos a todos. As informações complementares podem ser obtidas pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652. Obrigada. O verbete de amanhã: Sinergismo Estado Vibracional TENEPS, da especialidade Autodespertologia,
do verbetógrafo professor Flávio Amado. Pela atenção de todos, obrigada. Tenham todos uma ótima tarde e até amanhã.